acalmando nossos corações. Vamos entrar em comunhão de pensamentos, a espiritualidade maior, a espiritualidade que nos orienta em todas as reuniões, para que o estudo se dê com muita harmonia, com muito conhecimento para todos nós, para que possamos entender, nos modificar, aceitar, compreender todos os ensinamentos que essa doutrina consoladora nos oferece. Pedimos ao Mestre amado Jesus a bênção protetora a todos os irmãos que estão participando das nossas reuniões, como àqueles também ao qual os nossos pensamentos possam se dirigir. Que o Divino Mestre esteja presente, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos que vamos, né, Dudu? Vamos lá. Vamos lá. Compartilhar. Eu andei lendo alguma coisa, viu? Pode compartilhar, viu, Dudu? Ok. Sobre o Satã. Eu vi lá que não tem que ler mais um pouco, mas eu vi lá que ele é até considerado um anjo caído, mas que não é. Mas eu não tive tempo de ler todo o texto. Eu separei. Então, assim que eu conseguir ler todo o texto, eu trago para vocês aí a biografia do Satã. Tá? Vamos lá, então? Vamos lá, Dudu. Então, a gente está continuando aqui a partir da página 113, no primeiro parágrafo. Os que não admitem Deus nem a alma, que desprezam a prece e vivem mergulhados no vício, são dele, quanto é possível ser-se. Nada mais lhe resta fazer para sepultá-los no lamaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter-se à vontade do Criador, animá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhes a felicidade dos escolhidos e a triste sorte que aguarda os maus. Seria ato de um simplório, mais estúpido que o de dar liberdade a aves que estejam numa gaiola, com o pensamento de apanhá-las de novo. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que fere todo homem sensato. Nunca se persuadirá alguém que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o renegavam, ao bem os que praticavam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que, pela sublimidade de seus ensinos, elevam a alma acima da vida material, sejam auxiliares de Satã e que, por este motivo, se deva interdizer-nos qualquer relação com o mundo invisível. E aí, gente? Quem quer explicar para nós aí? Bom, o texto está dizendo no primeiro parágrafo que quem não admite a existência de Deus e acredita em Satã está perdido. Né? Ele até usa o termo que só lhe resta fazer para sepultá-los no lamaçal. Olha o termo que Kardec chega a utilizar. Né? E no parágrafo seguinte, ele vai falar assim, que as pessoas boas da Terra, os homens de bem, eles não podem ser serviçais do Satã. Isso seria uma contradição. Porque esses homens têm aquilo que Allan Kardec nos ensina, que é a força moral. Né? Então, o espírito mau, os espíritos maus, eles não se aproximam de um homem de bem, pela força moral que ele tem. Né? Então, a força moral, o que ela faz? Ela afasta um espírito mau. Né? Então, é nesse sentido que está falando o texto. Porque é uma contradição pensar que um homem de bem pode ser um serviçal de Satã. Não pode. Do contrário, ele não seria homem de bem. Esse é o entendimento meu
desse parágrafo. Não sei o que vocês têm para comentar aí. É isso mesmo? Bom, Dudu, então vamos continuar. Vamos lá. Próxima pergunta. Padre, se a igreja proíbe, as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Ó, então ele está, o religioso, né? Está questionando as evocações, falando que a igreja proibiu, né, a comunicação com os espíritos. Gente, isso é um ponto importante, que às vezes passa despercebido, né? Que alguém fala assim, ó, mas onde é que está escrito na Bíblia que havia comunicação com os espíritos? Olha, essa frase aqui é uma denúncia. Quer dizer, antes, lá no início, no chamado cristianismo primitivo, havia comunicação com os espíritos. E a partir de um determinado momento, o que aconteceu? Essa prática foi proibida pela igreja. Quem está falando é o padre, é o religioso. Né? Então, isso aqui, ele está dando, assim, de certa forma, né, um elemento que para nós é muito bom, que é o quê? No cristianismo primitivo havia comunicação com os espíritos. Né? Entenderam aí o que eu falei? Ele questiona, ó, se a igreja proíbe a comunicação com os espíritos, quer dizer, não, se ela proíbe, é porque ela admite que ela existe. É isso que eu estou falando, tá? É porque são contrárias à religião. Aí esse é o argumento dele, né? E isso é contrário à religião, né? Isso é um dogma. Dogma não se discute, então não pode, né? Então é isso que ele está pedindo para Allan Kardec comentar. Vamos ver o que Kardec comenta. Né? A Lucélia fez uma observação aqui. Era uma das leis de Moisés não falar com os mortos, né? Que é exatamente o que Kardec cita aqui nesse parágrafo. Né? É do Velho Testamento, no caso. Exatamente. Vamos lá, Vera. Mas mesmo assim, viu, Lucélia? Quer dizer, se a igreja proibiu, né? Ou no caso, se Moisés proibiu, é porque havia comunicação. Tudo bem. Historicamente, né, nós vamos falar assim, ó, mas a maneira como que eles se comunicavam, né, não era correta, né, etc, etc. Tudo bem. Mas o que é importante para nós aqui? É que havia comunicação. Sim. Mas você está falando do Velho Testamento. Tudo bem. Estou falando do Velho Testamento. Né? Ou no judaísmo, se preferir. Ou no judaísmo. Uma vez, só um comentário a respeito disso, você fala da comunicação já naquela época, né? Óbvio, isso existe desde que o mundo é mundo, né? Mas eu ouvi uma palestra um dia, se alguém não viu, quiser se interessar, só para aprofundar no texto, que é do Haroldo Dutra Dias, uma palestra que fala mediunidade nos evangelhos. É uma palestra bastante legal, que fala muito sobre isso, sobre essa questão de como a Bíblia, né, trazia informações a respeito da mediunidade, né, desde a época em que a Bíblia surgiu. Né, bem interessante. Vamos lá. Allan Kardec. Tem algum comentário aí da Lucélia? Parece que... perdão, desculpa. Perdão. Nós, Moisés proibiu, pois eles buscavam interesses egoístas e não conhecimento. Deixa eu só ver. Desvirtuava, né? Desvirtuava, né? Sem dúvida. Infelizmente. Né? Mas o importante é o registro. E já Sim. havia essa crença, né? Porque veja, o cristianismo, ele sofre toda uma influência do judaísmo. Então, o cristianismo é uma doutrina que recebe uma forte influência do judaísmo, porque os cristãos eram judeus.
assim como Jesus. Então, na essência do cristianismo, nós vamos ver o quê? Muitas coisas do judaísmo no cristianismo. O que é muito natural, né? Porque é assim que funciona mesmo na história. A cultura de um povo influencia a cultura de outro. Então, por exemplo, o nosso direito, que influencia até hoje o nosso direito, é o direito romano, né? Então, os romanos, eles exerceram uma influência muito grande na formação do nosso direito, né? E essa influência existe até os dias de hoje. Na arquitetura, no teatro, nós recebemos influência até os dias de hoje dos gregos, né? E agora, dos portugueses, desde o idioma até mesmo comida, algumas comidas típicas de algumas regiões do Brasil, tudo influência da cultura portuguesa, né? Sem contar a cultura de outros povos que vieram para cá, mas aí é mais regionalizado. Então, onde tem uma colônia italiana muito grande, ali tem influência da cultura italiana. Onde tem uma colônia árabe, ali tem influência da cultura árabe, etc., né? É assim mesmo que funciona. Mas o que eu quero chamar a atenção? Quer dizer que no próprio judaísmo, né, até Moisés, admitia-se o contato com os mortos, né, ou com os espíritos, falando como espírita, né, com os espíritos. Aí Moisés, ele faz uma série de leis, e uma delas é a proibição, mas ele tinha ali uma explicação pela maneira como que as pessoas se comunicavam com os espíritos, é um contexto. Só que isso depois ficou, essa influência, né, no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver também pessoas dizendo, olha, mas está lá na Bíblia, mas está no Velho Testamento, mas está em Moisés, mas está na Bíblia, né? E não pode se comunicar com os mortos, etc. Se não pode, quer dizer, então, que eles estão vivos. Quer dizer, que eles se comunicam, né? Então, só aí nessa frase nós já temos uma prova, né, do quê? Da mediunidade, né? E aí, como o Dudu tá dizendo aí, né, tem o Haroldo, tem outros pesquisadores também que têm palestras sobre a mediunidade na Bíblia, né? Isso é muito forte. Um pouco menos aparece também a reencarnação, mas a mediunidade é muito forte na Bíblia. Vamos continuar, Dudu? Vamos lá. Allan Kardec, então, esclareceu. Peço-vos perdão, mas essa proibição, ou seja, a proibição da comunicação com os mortos, né, não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Devemos notar que, de todas as religiões, é a judaica a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? E aí, gente? Algum comentário? Acho que nós já falamos sobre, né? Sim. Então, vamos continuar. Não tem lugar nenhum, né, na Bíblia, nos Evangelhos, algo explícito em relação a isso, né? A proibição... E aí Kardec fala, aparece só em Moisés. Quer dizer, então, sim, é mais importante os ensinos de Moisés que os de Jesus? O religioso, ele segue o Novo Testamento, que é a partir do quê? Do nascimento de Jesus, não é? Teoricamente, o Velho Testamento, os católicos até mantiveram ali o Velho Testamento, mas que eles seguem mesmo é o Novo Testamento. Aí tem algumas religiões
e a Lucélia entende isso mais do que eu, que aí sim, tem religiões que seguem só o Velho Testamento, não admite o Novo, que não admite Jesus como sendo o eleito, o escolhido, o Salvador, o Messias, né? O Cristo. Tem religião que não aceita, segue só o Antigo Testamento, né? Agora, em contrapartida, quem segue o Novo Testamento normalmente são quem? São os cristãos, né? E eles têm assim o Velho Testamento, mas como um livro histórico que conta um pouco da história, do que propriamente leis, né? Até porque Jesus veio num momento trazendo o quê? Uma nova revelação. Então, em Moisés, nós vamos ver o quê? Mais a justiça. E em Jesus, que é a segunda revelação, é que nós vamos ver o amor. Né? Então, as leis de Moisés foram para organizar o seu povo, para disciplinar seu povo. Né? É só a gente observar os 10 mandamentos. Ó, não deve matar ninguém, roubar, cobiçar a mulher do próximo. Que são, eu diria assim, pecados capitais. Né? Agora, Jesus não. Ele pega esses 10 mandamentos e fala assim, ó, precisa só de 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falando assim, parece que ele resumiu, né? Mas assim, a grosso modo é isso mesmo. Quer dizer, o que Jesus quis mostrar no seu tempo? Nós temos que amar as pessoas. Não é? Então, quando o padre ele se apoia no Velho Testamento para falar que é proibido comunicação com os mortos, ele está valorizando mais os ensinamentos de Moisés do que os de Jesus. É isso que Kardec está questionando. E faz sentido o questionamento de Kardec. Né? E ele ainda remata. Quer dizer, o povo que mais aceitou, e até nos dias de hoje ainda aceita, a comunicação com os espíritos, é o judaísmo. Por quê? Porque o povo judeu se comunicava com os espíritos. Né? Agora, eles pararam um tempo porque Moisés teve que disciplinar seu povo. Né? Eu sei que alguém andou escrevendo alguma coisa aí. O que é? Deixa eu ver aqui. Seitas têm traduzido... A Lucélia fez um comentário. Seitas têm traduzido a Bíblia de tal forma a reforçar essas proibições. Usam até o termo espiritismo que foi cunhado por Kardec. Ao ler a Bíblia, procurar uma tradução confiável. Esse é um outro problema, né, Lucélia? Porque, veja, primeiro que fazer uma tradução é muito complicado, né? Muito difícil. E depois tem a tradução da tradução. Então, quando a gente pega uma tradução mais atualizada e vai comparar com uma das primeiras traduções, tem muitas diferenças. Veja, gente, nós estamos tendo um problema no movimento espírita com um livro de Kardec. Na verdade, tem problema com 2 livros, mas tem um que é um debate mais acirrado. Que é o livro de Kardec, a Gênese, né? E esse livro, eles publicaram até a 5ª edição. Aí teve uma espírita, eu não vou entrar aqui no mérito agora, que o objetivo não é esse, mas teve uma espírita que fez escreveu um livro, fez uma pesquisa, e no livro dela ela fala o seguinte, olha, essa última edição da Gênese, nós temos na nossa casa, nós estudamos. Ela foi publicada quando Kardec já havia passado para outro plano da vida. Então, as mudanças que tem, como ele não estava vivo, esse livro foi adulterado. Editoras que estão vendendo a 4ª edição do livro A Gênese. Por quê? Tem um grupo de espíritas que estão falando assim, ó, adulteraram o livro A Gênese. Se adulteraram ou não, gente, eu não vou me posicionar, porque eu não estudei ainda isso. E a gente não pode ser leviano. A gente, para poder fazer alguma afirmação, a gente tem que estudar primeiro. Então, como eu não estudei, eu não vou me posicionar. Né? Mas eu tenho acompanhado o debate. Aqueles que falam que realmente
o livro foi adulterado, e aqueles que falam que não foi. O ponto é, porque eu não vou entrar no mérito se foi ou não, o ponto é, se um livro que foi escrito há 150 anos atrás, que é a Gênese, a gente hoje já vê um debate falando que ele foi adulterado, você imagina a Bíblia que tem mais de 2000 anos, né? Se foi adulterado ou não. Compreende? Então, realmente, é muito difícil a gente falar assim, ó, o que está escrito na Bíblia, essas traduções mais recentes, muito difícil a gente falar, não, essa tradução aqui, ela está coerente com o original. Isso é muito discutível. E aí a história da igreja, ela nos mostra, né, que a cada reunião que eles faziam, né, eu vou lembrar o nome, concílio. É concílio, né? Acho que é isso mesmo. Eles faziam algumas alterações no texto, adequando o texto ao momento histórico que eles viviam. Então, ao longo da história, a Bíblia foi, sim, modificada pela igreja, né? Em concílios, em reuniões, em congressos. Historicamente falando, isso não é correto. Mas não se trata de história, né? Se trata de religião. Não se trata de ciência, se trata de fé. Então, a igreja pode fazer o que ela quiser com seus livros. A igreja pode. Ela não é uma ciência, né? Agora, o espiritismo não pode, com os livros de Kardec, fazer o que os espíritas querem. Porque o espiritismo é uma ciência, né? Então, nesse sentido, tem diferença de um texto para o outro texto. Bom, mas na verdade o que importa é que está ficando claro para nós aqui nessa leitura que realmente, né, no Antigo Testamento está lá que os homens faziam o quê? Entrevistas com os espíritos, dialogavam com os espíritos. Então isso era comum no Velho Testamento, né? E depois, por interesses políticos, né, e etc., no Novo Testamento a gente não vai ver a presença, né? E aí o que é pior ainda, né? Às vezes aparecendo até o termo espiritismo, o termo que foi cunhado no século XIX, agora, recentemente. Não foi cunhado há 2000 anos atrás, né? Então são alguns absurdos que tem, e eu falo como historiador, não falo como espírita, né? Eu não estou fazendo uma crítica religiosa, estou fazendo uma crítica como historiador, estou falando de um documento histórico, tá? Então isso fica bem claro na minha fala. Então, não estou falando mal. Até porque é isso que a Allan Kardec nos ensina. Se a pessoa acredita, a gente tem que respeitar a crença dela. Eu não estou desrespeitando. Só que, historicamente falando, né, para a ciência isso é um problema, né? É por isso que ciência e religião ficam distantes, né? Porque enquanto um ensina uma fé cega, a outra vai dizer assim, ó, nenhuma religião explica isso. Porque as religiões, né, elas usam de algo que é impossível, sob o ponto de vista racional, né? E nesse sentido, o que Allan Kardec faz? Ele vem trazer para nós a lume, a terceira revelação, que é justamente o quê? Aproximar a religião da ciência. Esse é o objetivo do Espiritismo, né? É que nós nos aproximarmos de Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Criador, por isso que ele é uma religião, mas, ao mesmo tempo, nos aproximarmos de Deus de uma maneira racional, usando o quê? A lógica, a razão, né? A observação, o conhecimento. Então, nesse sentido, o Espiritismo ele também é uma ciência, né? E uma filosofia, porque todo o ensinamento espírita, né, nos faz repensarmos nossas vidas, né, e termos uma filosofia de vida pensando no próximo, né? Então, também é uma filosofia. Dudu? Adolfo, Oi. uma pergunta, não sei se tem muito a ver, assim, mas o que igreja, por exemplo, quando a igreja vai contra essa comunicação, né? O que a igreja se beneficia com isso? Né? Quando ela coloca, né, e mantém esse olhar da não comunicação com a espiritualidade, com os espíritos, né?
Então, assim, porque assim, sempre tem um fundo de manipulação, né? Que a gente sabe que tem. Mas aí o que ela se beneficia com essa não comunicação? Que aí ela conduz mais fácil, assim, os valores das pessoas, é isso? Na Idade Média, da Flávia, Idade Média do século V até o século XV, no Velho Mundo, né? Europa, né? África, Ásia, mais na Europa, na verdade. Né? Na África nem tanto, na Ásia nem tanto, mas mais na Europa. A igreja exercia um poder político tão forte, mas tão forte, que o Papa chegou na condição, hoje ele é chefe de Estado. A igreja tem terras em todo o planeta, tem muitas propriedades, tem muita riqueza, tem muito dinheiro. A igreja tem. Né? O que isso aconteceu? A história conta, e eu aqui não vou, porque aí, para explicar isso, eu precisaria de mais tempo. Né? Então, não, e eu acho que o objetivo não é esse. Mais ou menos todo mundo sabe o porquê. Mas, em outras palavras, entre a doutrina e os homens, tem uma distância muito grande. Da mesma forma que no Espiritismo, entre a doutrina e os homens, tem uma distância muito grande. Então, os homens, eles vivem mais de poder temporal. A doutrina, não. A doutrina, não. O que eu quero dizer com isso? Que as religiões, de modo geral, e o Espiritismo não está fora disso, ele também está inserido nesse contexto, né? Elas estão interessadas em ter o quê? Seguidores. Né? Agora, cada religião, ao ter seguidores, ela tem os seus objetivos. Né? E alguns dos objetivos são políticos. Né? Então, por exemplo, a Igreja da Idade Média controlava a educação. Né? E aí as pessoas aprendiam na escola, na igreja, que a Terra era plana. Aquele que falasse que a Terra não era plana, ele podia ser morto em praça pública. Colombo correu esse risco. Né? Até que ele encontrou um casal maluco, são os reis da Espanha, maluco nada, né? Mas assim, que compraram a ideia dele, porque ele acreditava que a Terra era redonda. E ele provou que estava certo. Né? Mas até hoje ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então veja, olha a força que tem a religião. Olha a força que tem a fé cega. Em pleno século XXI, tem pessoas que ainda acreditam em terraplanismo. Quem que explica isso? É o poder da religião. Né? Então, o que qualquer religião ganha? Poder. Agora, o que a religião vai fazer com o poder que tem? Pensando na doutrina, vai fazer o bem para o próximo. E as religiões cristãs, elas pegam o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é de toda a religião cristã. Agora, se os homens que estão nas religiões, inclusive no Espiritismo, se eles querem realmente isso ou não, quem está na liderança, aí vai uma distância muito grande. Né? O que nós não podemos pensar é porque o Papa, como é que ele chama? João Paulo II, certa feita, ele reconheceu uma série de crimes da Igreja contra a humanidade. Pediu desculpas. É um espírito maravilhoso. O Papa João Paulo II. Assim como o Papa Francisco, também tem ele como um espírito iluminado, iluminadíssimo. Né? Mas veja, o Papa reconheceu, é disso que eu estou falando. Né? Quer dizer, não é uma fala de um outro religioso ou de um historiador. Não, o Papa reconheceu que a igreja errou na história. Né? Que fez coisas erradas, que pessoas morreram em nome de Deus. Ele reconheceu esse erro. Bom, por que eu estou falando isso? Porque os homens são assim. Eles têm interesses. E nem sempre o interesse dos homens é o interesse da doutrina religiosa. Das religiões cristãs, o Espiritismo é uma religião cristã, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nem todo religioso ama a Deus ou ama o próximo. E o que é pior, nem todo trabalhador espírita ou dirigente espírita
está preocupado em amar a Deus e amar o próximo. Isso é de foro íntimo, é do ser humano. Então, o que ela ganha? Poder. E o que os homens da igreja, o que os espíritas vão fazer com poder? Aí cada cabeça é uma sentença, não é? Hoje existe um debate no movimento espírita que os espíritas têm que participar da política. Eu concordo, tem que participar da política. Só que o movimento espírita hoje está dividido. E tem um grupo que segue uma linha política de espíritas e outro grupo que segue outra linha política de espíritas. Qual grupo espírita que está certo? Né? Porque nós estamos falando de política, gente. Política é uma coisa dos homens. E a nossa política, como nós ainda não somos perfeitos, a nossa política não é perfeita. Mas a política de Deus é perfeita. A lei de causa e efeito de Deus, ela é perfeita. Agora, até para interpretar a lei de causa e efeito, nós não conseguimos interpretar da maneira correta. A gente fica negociando com os espíritos. Não tem que ficar negociando. Né? A gente ainda tem o quê? Muito anacronismo. O que é isso? Trazendo coisas da igreja para o espiritismo. Então nós temos muito um discurso assim, ó. Ah, não, eu fiz o mal, eu tenho que sofrer. Ah, não, essa perna aqui, eu cortei a perna de alguém, então eu estou com problema na perna. Para com isso. Não entendeu a lei de causa e efeito. Não é assim. Não é? Então, por isso que eu falo, o espiritismo tem que estudar. É mais fácil ler um romance e achar que o cara do romance sofreu e fez tal coisa, com ele vai ser a mesma coisa. E não é assim. Muito embora a gente aprende muito com os romances. Não sou contra romance. Mas a história daquele personagem, daquele romance, é uma. A minha história é outra. A do outro é outra. Então, a gente não pode generalizar. Né? O que acontece com um, acontece com todos. Né? Então, nosso lar era uma colônia. Mas existiam outras colônias, e muitas colônias, mais o quê? Evoluídas que nosso lar. Aí todo mundo acha que colônia espiritual é igual ao nosso lar. Que as pessoas tinham que andar de ônibus, né? E entre outras coisas. Não é assim, gente. Agora, como é mais fácil eu pegar um livro e achar que tudo que está naquele livro é espiritismo, pronto. Porque dá trabalho ficar lendo os livros de Kardec. Ficar interpretando. Dá muito trabalho. Então a gente procura o caminho mais curto. Infelizmente. Né? Agora, o que a gente ganha com isso? É na onde eu falo. Esses estudos em grupo, agora com a internet, essas coisas, a gente pega um outro público. Mas normalmente esse tipo de reunião no centro não lota. A gente reúne um grupo de 20 pessoas, 30 pessoas. E conforme o trabalho que tem na casa espírita, vão 200 pessoas, 300 pessoas. Por quê? Porque estudar dói, é mais difícil. Mais fácil é ouvir a receita. Qual que é a receita para educar meu filho que é adolescente? Nós queremos receita. Não existe receita. Né? Vamos, Dudu. Vamos lá. Tem alguns comentários aqui no chat. O primeiro fui eu que coloquei, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 26º, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Mediunidade gratuita, item 9. Lá está dizendo o seguinte: explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. A Lucélia colocou um comentário também. Hoje temos poucas traduções confiáveis. A de Jerusalém é uma boa tradução.
mas não esquecer que ainda houve, no decorrer dos séculos, inúmeras perdas e interpretações. Livros que existiram e encontrados que não fizeram parte do cânon bíblico. E Kardec veio explicar o que Jesus não pôde deixar claro por conta da evolução das pessoas de seu tempo. Continuando aqui, então, a leitura. Tem mais um comentário aí embaixo. Perdão. Há longos séculos não era a igreja... Da Lucélia também esse comentário. Há longos séculos não era a igreja mais que um poder político. Um dos motivos da decadência e afastamento das pessoas. Sendo assim, como espíritas, seria certo nos envolvermos na política? Isso é uma pergunta. Já não temos o exemplo da igreja que afastou Jesus por isso e outras coisas? Um questionamento em relação à questão da política, né, que a gente estava tratando. Olha, sério, assim, enquanto cidadãos, é um direito nosso. E eu, como professor de história, eu diria que é um dever nosso participar da política, enquanto cidadãos, não enquanto espíritas. Então, se amanhã ou depois, se eu resolver entrar para a política, por exemplo, eu não vou fazer campanha dentro do centro espírita. Eu vou continuar frequentando os centros que eu frequento, as reuniões que eu frequento. Agora, ir em centro espírita para pedir voto, fazer campanha, isso eu não vou fazer. Porque Allan Kardec, ele deixa claro, está no livro Obras Póstumas, né? O espiritismo ele é apolítico. O espiritismo trata de questões políticas, sim, mas ele não entra nesse campo da política partidária que está ligada às paixões. E é o nosso ponto fraco. E o espírita vai muito bem no movimento espírita, com os amigos, vai muito bem, até começar o assunto de política. Aí, meus amigos, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É o ponto mais difícil nosso, né? Essa parte aí, que envolve o quê? Envolve o nosso orgulho, nossa vaidade, o interesse pessoal, né? Então não tem partido perfeito. Eu vou escolher um que eu acho que é aquele que mais se aproxima, né, daquilo que eu aprendo no Evangelho. Mas não existe partido perfeito. Por quê? Porque os partidos são feitos de homens que não são perfeitos. Agora, por outro lado, se os homens de bem não se interessarem pela política, ela vai ficar sempre nas mãos daqueles dos homens maus. O que é o que mais tem na política. Então, o que os homens bons têm que fazer? Eles têm que entrar na política. Às vezes não vai nem ganhar uma eleição, às vezes não ganha eleição. Às vezes não vai conseguir aprovar projeto, às vezes não consegue aprovar projeto. Mas não tem outro caminho. Como é que a gente muda as instituições? Mudando o homem. Como é que a gente muda o homem? Na sua relação com o próximo. Porque para mudar o homem, a gente tem que passar pela experiência. E passar pela experiência de ser corrupto ou não, de ser, enfim, né, de fazer o bem, de fazer o mal. Porque isso, em qualquer lugar, nós somos testados. Seja na nossa casa, seja na escola, seja no trabalho, no centro espírita, no movimento espírita. Movimento espírita. Se a pessoa quiser, ela faz política. Né? Faz política. Agora, como que ela vai fazer política? Qual é o interesse dela? Porque as instituições precisam de homens bons. Enquanto os homens bons não assumirem, quem que vai estar dirigindo o país, a política, são os homens maus. Então, nós temos responsabilidade. Eu diria que é mais que direito, é um dever nosso participar da política. O que a gente não deve fazer, na minha opinião, é ficar discutindo política partidária dentro do centro espírita. Por quê? Porque nenhum partido político é perfeito. Todos, né, vão defender uma hora, uma bandeira ou outra, que não tem nada de cristianismo nela. Né? Mas a gente tem que fazer opção.
Ou eu vou entrar para um partido e vou lutar para que aquilo que não está ligado com o cristianismo, eu vou brigar no meu partido para mudar aquilo no partido, ou eu vou fazer isso, ou eu vou aceitar os aventureiros que vão entrando na política. E vocês sabem muito bem o que acontece quando o aventureiro fica em cargo público. Vocês já viram esse filme, não é verdade? Nós já vimos, né? Vocês, besteira que é essa. Dudu, vamos lá? Vamos lá. A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e dentre os quais o que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibir. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também, quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem em Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre os outros? Por que recorrem a ela naquilo de que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Espera só um pouquinho agora, Dudu. E aí, gente? Acho que está na mesma linha, né? Nós já falamos, né? O pessoal tá quietinho. Sim, não, inclusive como eu li naquele trecho do Evangelho, né, que eu deixei lá no chat, né, que Moisés fez essa proibição porque na época o uso da mediunidade não era para um fim elevado, né? Mas enfim, a Lúcia levantou a mão. Lúcia, por gentileza. Então, é só para complementar isso que você falou, porque no judaísmo a gente tem que... o que aconteceu? A igreja aproveitou-se de uma situação e, vamos dizer assim, e usa para falar que é proibido a comunicação entre os mortos. Na realidade, o que Moisés proibiu foi a necromancia, que consistia no quê? Na adivinhação por meio de evocações. Então, naquela época de Moisés, tinham as pitonisas, que hoje nós chamamos, vamos dizer, médium, que ao invés delas servirem, principalmente naquela época, mulheres que eram virgens, que eram elevadas a essa condição, que tinha mediunidade. Então, em vez delas servirem de canal da espiritualidade para esclarecer o povo hebreu em relação aos mandamentos divinos, o que elas eram? Geralmente elas eram levadas pelos reis, pelos generais, recebiam uma série de benefícios
e elas eram chamadas para fazer consulta com os mortos a respeito se iam ser vitoriosos numa guerra, conquistar terras, outras civilizações. Então, foi isso que Moisés proibiu, essa exploração comercial da mediunidade. E aí a igreja pegou isso e coloca assim, hoje, não, Moisés, a lei mosaica proíbe a comunicação entre os mortos. Ele proibiu, porque naquela época, a gente, né, porque provavelmente nós vivemos naquela época, a gente usava a mediunidade para fins comerciais materiais. E aí, depois, com o advento da doutrina, com Kardec, e outra coisa, muitos médiuns na época também não eram, vamos dizer assim, doutrinados. Então, chegava, às vezes, alguns que eles falavam assim, falava línguas de fogo, ou não sei o quê, ficavam muito desorientados, porque eles não tinham o controle mediúnico daquilo. Então, eu acredito que naquele momento, Moisés fez o correto, porque não havia conhecimento suficiente para lidar com a mediunidade. Então, era só isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado, Lúcia. Muito bom. E engraçado, né, que assim, cada época, né, nós somos sujeitos da nossa época. Somos sujeitos históricos da época em que vivemos. Então, assim, fica muito claro que na época de Moisés, aquilo era necessário. Não mais na época do Cristo, por exemplo. Né? Porque Jesus já veio para falar de amor. Mas vamos deixar a época de Cristo e vamos falar agora do século XIX, com o advento do Espiritismo. Então, agora sim, já é uma época, porque a ciência estava se consolidando no século XIX, né? Então, o Espiritismo, ele entra pelas portas da ciência. Ele é concebido pela ciência, né? Que Kardec utilizou do método experimental, do método científico, para entrevistar os espíritos, para evocar os espíritos. Né? E uma lei, né, que estava em voga na época de Moisés, o que a igreja faz? Ela traz para os dias de hoje. Olha, a gente não pode se comunicar com os espíritos. Não, mas hoje está diferente, velho. Kardec não está dizendo. E ele fala que o médium ele não é um ledor de cartas. Não está dizendo que é para fazer aquilo que Moisés proibiu. Ao contrário. Ele está dizendo que a gente tem que utilizar para o nosso bem, para entender o mundo que vivemos, né? Entender qual que é o verdadeiro mundo, entender aquela frase de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. E aí eu volto naquela questão, né, do poder. Não, mas eu vou perder poder. Eu vou perder adeptos. Então eu tenho que manter, né, o meu discurso. Por quê? Porque eu não posso perder poder. Então, infelizmente, entre a doutrina, que é o ensinamento de Jesus, e o movimento, que são os homens, tem uma distância muito grande. E às vezes, assim, no nosso discurso, a gente acaba passando a impressão como se nós, espíritas, fôssemos melhores. Não, nós não somos melhores. Né? Por que não somos melhores? Porque nós, espíritas, nós também fazemos joguinhos, né? Com os ensinamentos de Deus. Porque entender, nós já entendemos. Só que tem gente que prefere ensinar de uma outra forma. Estou falando da lei de causa e efeito, tá? Por quê? Porque se a pessoa for seguir como realmente nós aprendemos na obra de Kardec, ela vai ter que mudar muito. E quem está disposto a mudar? De verdade. E quem está disposto a não ter mais poder de verdade? E vocês não imaginam, gente, o poder que tem um dirigente espírita. Ele tem poder sobre o grupo. Vocês não imaginam o poder que tem um médium sobre um grupo. Ele tem poder sobre o grupo. Por que ele tem poder? Porque nós damos poder a eles. Porque nós tratamos dirigentes,
oradores, médiuns, como se fossem seres superiores, né? Não, eles não são superiores. São pessoas que assumiram o compromisso de fazer aquele trabalho, é só isso, né? Mas não são melhores que ninguém. Não, claro, tem médium que é melhor que eu, claro. Tem trabalhador que é melhor que eu. Mas não estou falando nesse sentido. Estou falando que os homens, né, somos nós estragamos os nossos líderes. Então a gente, ao invés, às vezes a gente assiste uma palestra, né? Se não gostou da palestra, não foi muito boa, mas termina, a gente vai lá, ó, parabéns, viu? Parabéns. Não, fala a verdade, fala que você não gostou. Explica para a pessoa qual o ponto que você pensa que é diferente. Conversa com a pessoa. Não, mas nós não temos que é espírita, é bonzinho, entendeu? É errado, gente. E não é assim que funciona. Então a gente quer isso é hipocrisia. Você não gostou da palestra, não gostou do que a pessoa falou, e você não gostou, mas você leu. Não é porque eu acho. Não tem achismo. É porque você estuda. Você entende do que a pessoa está falando. E assim você vai lá e abraça ela. Parabéns, adorei. Né? Então vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer passar uma ideia, porque a igreja fez isso, fez aquilo. O Papa reconheceu os erros da igreja. É coisa mais bonita que o Papa reconhecer, não é? Agora, e nós, espíritas? Nós também vamos reconhecer os nossos erros nesses 150 anos de história. Nós vamos reconhecer os nossos erros, os umbandistas, por exemplo, porque o espírito estava no centro espírita, falaram, vocês saem daqui porque aqui não é lugar de vocês. Aí fundaram o centro de Umbanda. Tem gente que não sabe o que eu estou falando, né? Pois é. Então, quer dizer, agora, será que agora nós vamos receber Preto Velho no nosso centro? Tem centro espírita que não recebe, que fala assim, ó, aqui não é lugar de Preto Velho. Cara, espírito não tem gênero, espírito não tem cor, espírito não tem sexo. Ele se apresenta como ele quer. Mas tem trabalhador espírita, tem médico. Não, esse negão aí eu não vou dar possibilidade, não. Vai por quê? Não, ele que procura o lugar dele. Olha o preconceito. Né? Olha o racismo. Mas espírita não é assim, imagina. Né? Então nós temos que, às vezes, esquecer um pouco o erro dos outros e pensar nos nossos. Porque nós erramos bastante. Né? Porque nós ainda temos os nossos preconceitos. E é difícil vencer os nossos preconceitos. Não é fácil, não. Nossa Senhora, hein? Vocês têm que me cortar, hein, gente? Ó. Já está acabando a reunião. Ó. Gente, tem alguns minutinhos. Alguém quer aproveitar, falar alguma coisinha? Algum comentário que não foi lido? Eu acho que nós podemos encerrar. Hoje está todo mundo quieto. Sério. Entendi que o pessoal fala mais. Né? Hoje o bicho está carregado aqui. Bom, então vamos encerrar então, né, gente? Eu acho que está todo mundo refletindo também, né, Adolfo? A gente assim, pelo menos eu estou refletindo, né, na nossa postura, igual você falou, né, no centro, né, quantas vezes a gente... Não estou conseguindo abrir minha câmera. Conseguindo, né? Quantas vezes a gente realmente, assim... essa coisa, né, de ser perfeito, de ser bonzinho, né, e sendo que às vezes a gente ajuda tanto o outro a crescer, né, eu percebo que às vezes até aqui, por exemplo, quando a gente vai se expor, vai falar, né, e nós estamos todo mundo aprendendo, né, e todo mundo também tem coisas para transmitir, e é difícil se expor, porque é difícil às vezes mostrar que você não conhece ou que você ainda não domina esse assunto, né? Então, assim, e é uma coisa que parece que a gente tem essa mania de ser perfeito, e isso não é real, né? E como a gente cresce quando a gente vê o erro do outro, quando a gente vê que o outro também tem coisas para passar, né?
Então, eu acho que a gente fica essa reflexão muito forte hoje, né? Para a gente levar, né, para a gente, para a nossa vida, né? Por que eu tenho que ser perfeito o tempo todo? Por que eu não posso também falar não sei, me ensina, né? Ter essa humildade, né? E sair também dessa posição de às vezes a gente quer tanto uma liderança, uma coisa, e sendo que assim, todo mundo é tão importante, né? É igual você está falando sobre o dirigente do centro, né? A gente que está em escola, né? Às vezes um diretor, né? A minha irmã está como vice-diretora numa escola, eu falo muito para ela, você está, você não é, né? Então, às vezes a pessoa entra num cargo e ela esquece a posição do outro, sendo que ela está naquele momento, né? Então ela pode voltar a qualquer momento. Então, o que eu posso fazer para ajudar, né? Então, eu acho que assim, ficou bem, pelo menos para mim, né, essa reflexão da gente tentar ser, né, sei lá, mais humilde, mais de verdade, de coração, menos hipócrita, né? Ficou bastante. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Parece que tem alguma coisa no chat, não. A Lucélia colocou, né? Agradecendo e que o estudo foi excelente. Mais alguém? Ô, Lucélia, você pode falar a verdade, viu? Quando não for legal, é para falar também. Não fica Você só. sabe, meu filho, Entendeu? você sabe que eu realmente falo, não é? Realmente o estudo foi muito bom. Esse Tá bom. não. O nosso objetivo aqui, na verdade, né? Nós estamos fazendo uma autocrítica, né, daquilo que nós fazemos de errado. Né? Mas acho que todos nós, independente de religião, acho que nós estamos no caminho. Né? Nós estamos procurando, ainda mais nesse tempo que nós estamos ficando mais em casa, estamos procurando orar um pouco mais para o próximo, pensar mais no próximo, né? E eu acho que esse é o caminho. A gente se importar mais com as pessoas. Porque até aqueles que a gente não gosta nem de ouvir o nome, né? E pode ser em qualquer área, né? Uma pessoa fez um crime hediondo, uma coisa assim, que não é coisa de ser humano, né? Ou um político. Não pode esquecer que são nossos irmãos e que precisam das nossas orações, né? Bom, tá certo que se eu não conseguir orar para a pessoa, eu não vou orar para a pessoa, não vou falar que ela vai ser hipócrita. Mas o ideal é a gente orar para eles, orar para o anjo da guarda deles, para que eles, o anjo da guarda, possa ter assim um pouco de sucesso na sua empreitada, né? Porque perfeito na Terra, gente, só teve um. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas nós vamos chegar lá. Muito obrigado, gente. Obrigado aos internautas que nos acompanharam. Né? Semana que vem a gente possa estar mais leve, né? Mais participativo. E vamos continuar. Então, Ana Flávia, por favor, vamos encerrar. Tá, é com muito carinho, então, que a gente agradece, né, por tanta intuição. E eu vou pedir para o Zé Eduardo. Zé Eduardo, você faz a prece final para a gente? Faço sim. Então vamos com os nossos pensamentos elevados, em sintonia com os nossos mentores espirituais que nos dirigem, nos coordenam, e com a alegria no coração, com esse sentimento elevado de podermos ter refletido tanto a respeito dos ensinamentos que nos foram deixados por Kardec através da codificação dessa doutrina que tanto nos conforta, e que possamos levar essa luz para os nossos lares, onde estivermos, apesar que todos devem estar em seus lares neste momento, mas que nós possamos levar essa luz para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho amanhã, onde quer que a gente esteja. Que essa luz, essa energia boa, essa energia salutar nos acompanhe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.